Deus, por Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação, colocando em nós a palavra de reconciliação. Vamos falar um pouco desse conceito reconciliação em Paulo, e em seguida vamos aplicar o entendimento desse conceito à parábola do filho pródigo. Reconciliação em Paulo expressa que a inimizade entre Deus e a humanidade e entre grupos humanos é superada e as relações pacíficas são restauradas com base na morte de Cristo na cruz. Por meio da morte de Cristo na cruz, o pecado, que é o causador de divisões, o causador de separações, de atritos, de guerras, o pecado é vencido na cruz de Cristo e, portanto, a reconciliação é instaurada na cruz de Cristo. E como Cristo venceu as divisões pela reconciliação em sua morte na cruz, nós, nos associando à morte de Cristo na cruz, vencemos o pecado, as divisões, e então assumimos e acolhemos a reconciliação também para a nossa vida. E a reconciliação, portanto, nos torna novas criaturas. Viver esse caminho de associação à cruz de Cristo, de comunhão com a cruz de Cristo, vencendo o pecado, as divisões, nos torna novos. Nos transforma no interior do modo mais profundo. E passamos a pensar e agir de modo muito diferente em relação a nós mesmos, em relação a Deus e em relação ao próximo. Quando o pecado é vencido, quando os conflitos são superados, quando o equilíbrio é restabelecido, então nós nos relacionamos diferente conosco, com o próprio Deus e com o próximo. E esta realidade de reconciliação nos proporciona experimentarmos a paz. E quanto mais nos abrirmos à reconciliação conosco, com Deus e com os irmãos, mais experimentaremos a paz. E quando mesmo subsistindo situações de conflitos em nossa volta, ou mesmo subsistindo situações de sofrimento, de enfermidade nas nossas vidas, a inimizade é superada. A inimizade é trocada por relações pacíficas e por um espírito sereno. Tudo por conta de confiarmos em Deus, de nos abandonarmos em Deus. Mas a reconciliação não é apenas algo que experimentamos ou que temos a oportunidade de experimentar, mas é uma realidade que somos chamados a promover e a comunicar. Por isso Paulo fala de um ministério da reconciliação, e não está falando propriamente ou explicitamente do sacramento da confissão. Consiste na proclamação dessa obra restauradora de Cristo, que nos torna novos a partir de sua cruz. Todo aquele que proclama a cruz de Cristo como caminho de reconciliação, como caminho de vida nova, torna-se um ministro da reconciliação. E o mundo, e nós, precisamos da reconciliação. Precisamos nos reconciliar com Deus, e a partir de Deus, precisamos nos reconciliar conosco e com o outro. E assim vamos nos tornando esse ministro
da reconciliação. Eu preciso ser um ministro da reconciliação para o meu irmão, e o meu irmão precisa ser um ministro da reconciliação para mim. Mas nem sempre as pessoas estão abertas a esse processo. E por isso importa termos uma postura convicta. Eu preciso estar convencido de que a reconciliação é o desejo de Deus. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Para quê? Para vencer o pecado que divide, para instaurar uma dinâmica de amor que une e que integra. E eu preciso estar convencido disso. Para que experimento a fé? Para romper com as divisões, para romper com o pecado, para viver do amor que une. Então, temos que estar convencidos disso. E essa dinâmica de ministros da reconciliação se dará de modo amável com as pessoas. Não impondo, não exigindo, não cobrando, não apontando o dedo. Então, de modo amável, de modo constante, de modo paciente, sem imposições e sem desistências. Não impondo, mas também não desistindo de ninguém. Falávamos já na semana passada da indiferença, que não podemos agir com indiferença, que não podemos desistir de ninguém. E a palavra de Paulo expressa um apelo especial a pessoas que são ou que se portam como irreconciliáveis. Há pessoas que não estão abertas a perdoar nem a pedir perdão. Há pessoas que não estão abertas a viver em comunhão com Deus. Há pessoas que não estão abertas a reconciliarem-se consigo mesmo, com a sua história, com o seu passado, com as dores experimentadas. Há pessoas que não estão dispostas a se reconciliarem com os irmãos e vivem em guerra, vivem em conflito. Já começa a guerra no Brasil. Não é como a da Rússia, da Ucrânia, mas começa o processo eleitoral. E aí, deixamos de ser de Jesus Cristo para ser de Bolsonaro, para ser de Lula. E a guerra se instaura. De quem nós somos? Discípulos de quem nós somos. Importa cada um ter suas convicções, mas não querer impor isso aos outros. Somos discípulos de Jesus Cristo, homens e mulheres que devemos viver experimentando a reconciliação e propondo a reconciliação e não instaurando guerras. Quantas pessoas tiveram suas amizades estremecidas nos últimos processos eleitorais no Brasil? Quantos familiares tiveram a relação estremecida ou rompida? Então cada um tem a sua convicção política, sua ideia de vida, de mundo, mas não deixem de ser discípulos de Jesus Cristo. Não queiram viver com pessoas irreconciliáveis. Devemos ser promotores dessa proposta de, em Cristo, encontrarmos a reconciliação. Devemos ser promotores disso. Efésios, capítulo 2. Toda divisão, essa divisão horizontal das relações humanas, toda divisão é superada na cruz de Cristo, onde reconciliou judeus e não judeus, num só corpo. Fazemos parte em Cristo de um só corpo. Para viver separado? Para viver em litígio, em briga? Não, para viver no amor. Tendo aqui em poucas palavras tentado explicar essa proposta e essa palavra da reconciliação ensinada por Paulo, vamos agora ler a parábola à luz da reconciliação. Então, não vou me ater aos detalhes, e são tantos detalhes que trazem essa parábola, que podemos chamar do Pai misericordioso, se a ênfase é no Pai,
do filho pródigo, se a ênfase for no filho mais novo. Mas vamos ler essa parábola atentos à reconciliação. O filho mais novo pede a sua parte da herança de um pai vivo. Ele então rompe com o seu pai, rompe com a sua família e vai para longe em busca de felicidade. Mesmo escolhas erradas que as pessoas fazem querendo ser felizes. Muitas vezes de forma errada, mas a meta é experimentar a felicidade. E talvez aquele filho mais novo não estava conseguindo olhar adequadamente para a sua família como lugar de realização, e pensava então que a realização seria alcançada longe da sua família. Como muitos que pensam que também a solução é distante das suas famílias e de seus familiares. E saiu, esbanjou tudo, gastou tudo, certamente cercado por muitas pessoas enquanto tinha dinheiro, e depois, na solidão, sozinho, desprezado, quando não tinha mais o que oferecer às pessoas, experimenta a miséria, experimenta a fome, experimenta a humilhação. Porque a dignidade era menor do que a de um porco. Não tinha o que tinha um porco. E ele então, humilhado, retorna para o seu pai. Há pessoas que mesmo humilhadas não aprendem a ser humildes. Esse não. Esse jovem, esse filho novo, na humilhação, aprendeu a ser humilde e volta para o seu pai, então, destruído, mas humilde e totalmente ciente de não ter mais direitos, de não poder exigir nada do seu pai e da sua família. Mas volta. O pai nem escuta as suas desculpas, o acolhe com alegria. A vida do filho é mais importante do que todo o patrimônio que ele desperdiçou. A ênfase não está nos bens materiais, a ênfase está no amor que tem pelo filho. E Jesus já havia dito, há mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por muitos justos. Então, o pai o acolhe, o pai lhe devolve a dignidade de filho, porque é isso que faz quando coloca túnica nova, coloca anel, símbolo da família, anel nos dedos, sandália nos pés. Lhe devolve a dignidade de filho e faz festa. E esse pai ainda vai ao encontro do filho mais velho, que fica revoltado, pensando nos bens perdidos, no sentimento de inveja, com o coração cheio de raiva, como diz o texto, e por isso não consegue perdoar. Enquanto ele focar nos bens materiais, enquanto ele alimentar a inveja, enquanto ele manter a raiva no seu coração, ele não consegue perdoar e por isso ele não entra na festa. Por quê? Porque está incapaz de perdoar, está incapaz de se alegrar e de se reconciliar com teu irmão. Estamos diante de duas atitudes totalmente diferentes em relação ao filho mais novo. Uma atitude é a do pai, que perdoa, acolhe e faz festa. Outra atitude é a do irmão, que prioriza os bens, alimenta a inveja, não se desprende da raiva e não consegue perdoar.
De qual atitude nos aproximamos mais? Quantas vezes nós também temos dificuldade de trilhar caminhos de reconciliação? E quero repetir, o primeiro caminho de reconciliação é conosco, com a nossa história. Quantas pessoas te ofenderam, quantas pessoas você ofendeu, quantas situações de dor e sofrimento você experimentou e talvez não tenha aceito até o dia de hoje. Então, esse é o primeiro caminho de reconciliação. Se acolha, se ame e permita acolher o amor que Deus tem para te oferecer. Olhe para a tua vida e não foque nas dificuldades. Hoje conversava uma paroquiana, partilhava: padre, sofri um acidente. Agora, antes da missa, sofri um acidente. O carro me jogou alguns metros para longe. Não quebrei nada, louvado seja Deus. Ela poderia estar murmurando o acidente e o erro do motorista, mas ela está louvando a Deus, porque está ilesa. Essa é a atitude de alguém que vive reconciliado. Vai focar no acidente ou vai focar no livramento experimentado? Aonde vai estar o foco? Então, quando olhamos para a nossa história e tantos fatos difíceis que experimentamos, aonde vai estar a ênfase da nossa vida? Dependendo aonde você colocar a ênfase, viverá ou não como reconciliado. E quem vive reconciliado consigo, consegue abrir-se à reconciliação que vem de Deus. Porque muitas situações de nossa vida nós culpamos quem? Culpamos Deus. E culpamos Deus porque não estamos bem conosco. Porque não estamos bem com a nossa história. E quando nós não estamos bem conosco, com a nossa história, também não estamos bem com o irmão. E aí os conflitos vão sendo alimentados e instaurados. Quando nós não provocamos, nós alimentamos. Porque não estamos bem nem conosco. Então, que atitude teremos? A do pai, que acolhe, celebra, festeja, alegre pelo retorno? Ou do filho, que fica alimentando o mal dentro de si mesmo? O Senhor nos dá a oportunidade de sermos reconciliados. O Senhor nos dá a oportunidade de vivermos como reconciliados. Eu demorei a entender isso, mas foi uma conquista na minha vida. Porque tanta experiência de abandono experimentado pelas pessoas mais importantes da minha vida. Foi custoso para mim poder voltar a cada um e me reconciliar com cada um para que eu tivesse reconciliado comigo. E depois com Deus, e depois com as pessoas. Foi difícil para mim, mas Deus nos dá a oportunidade de vivermos como reconciliados. E só seremos capazes de amar vivendo como reconciliados. O Senhor nos dá a oportunidade de sermos promotores de reconciliação. Quanto mais eu me abro a esse processo de reconciliação, mais eu me torno promotor de reconciliação, porque temos uma luta a travar com tantos que são promotores de guerra, tantos que são promotores de conflito. Na família, no trabalho, no colégio, na igreja. Então, temos a oportunidade de sermos promotores de reconciliação. E assim, termos paz. Promovermos a paz. Não adianta rezar pela paz se você é um agente de conflito.
oportunidade de sermos felizes de verdade. Não vivamos dando ênfase nas dores que sentimos, nas dores que nos causam e nas situações de sofrimento de nossa vida. Superemos as dores na comunhão com Cristo na cruz. E que a partir da cruz de Cristo possamos experimentar uma vida nova, totalmente transformada. Uma vida reconciliada, uma vida reconciliadora, uma vida de paz, uma vida de alegria. Que Deus nos ajude a entender essa palavra hoje anunciada. Que Deus nos ajude a entender o que hoje Paulo nos fala, a parábola contada por Jesus. Para que possamos viver de modo autêntico a proposta cristã. De sermos discípulos de Jesus e fazermos crescer o seu reino. Está ao nosso alcance. A construção da paz está ao nosso alcance. Depende da escolha que fizermos. Depende de como olhamos para nós, de como olhamos para Deus, de como olhamos para o outro. Mas está ao nosso alcance sermos construtores de paz. Assim seja.